Saudações, ferreiros anões, elfos joalheiros e goblins baderneiros. Eu sou o Sr. Forja e sejam bem-vindos à Forja. Saudações, forjadores! A gente está aqui na Forja hoje para começar o primeiro vídeo dessa saga desse canal, que é o No Fogo da Forja, que eu convido, na verdade, um convidado e mais a Digley-Duff, e boto eles na fogueira para a gente falar de uma pauta que eles não sabem ainda o que é. Então a gente tem aqui a Digley-Duff, o Pintão do Big Pinto TV, um canal que era de lives lá na Roxinha sobre LOL, tá? Vocês conhecem bem. E então, é extinto já o canal? É extinto, mas eu vou criar outro. Então, ó, fiquem de olho aí, que depois a gente deixa o link aqui embaixo. Então temos Digley-Duff, eu, Sr. Forja, Pintão, e a pauta de hoje é jogos online e as histórias que eles nos renderam. Eu sei que todo mundo que já jogou jogos online, seja ele shooter, seja RPG, enfim, jogos e histórias que a gente tem sobre eles, jogos que nos marcaram, pra bom, pra ruim. Quem é que quer começar? Eu posso começar. Então, por favor, faça as honras. Eu não sei quais jogos que eu já joguei online. Eu já joguei... Teve a época do FPS e teve a época que se mantém até hoje do MOBA. É interessante que são épocas diferentes, né? Na minha época, no início, não tinha MOBA. Era os MMO? Era os MMORPG. Mu, Tibia, essas coisas. Cara, tinha um amigo meu que ele jogava um jogo de RPG que não tinha gráfico, era só coisa escrita assim. Aí, olha Eu só. joguei muito isso. Aí era tipo assim, você ataca tal personagem, aí tu apontava sim. Aí mudava a tela. Você perdeu. Era assim o jogo. Emocionante. Empolgante. Nossa, emocionante. E qual foi isso que você jogou? Utiliza a melhor placa gráfica de todas, a imaginação. Daí a gente foi lá, foi eu acho que no início Era no videogame do do Henrique. Henrique. Manda um salve pro Henrique aí se ele tá vendo o vídeo. O Henrique era assim, ó. Ele tinha o PlayStation 3 Se forem falar dele. mal do Henrique, não falem sobre o nome. Ele tinha o PlayStation 3 Canadá ou dele. Bedote? E ele comprava os jogos pra que eu jogasse. Porque ele não tinha. Ele tinha medo de jogar alguma coisa assim. Aí eu lembro que ele comprou The Last of Us. E disse, ó, pra te jogar. Tá, vamos excluir o FPS que eu nunca fui bom. Mas pode ser que não tenha sido bom. Mas foi uma coisa que te marcou? Não. Eu joguei Point Blank. Marcou só o alvo na cabeça. Marcou aqueles aquele combate arms. Os caras atravessavam a parede. Olha. Noturno. É a Vince Negra. Olha, o Point Blank eu joguei bastante. Eu jogava com um camarada, amigo meu falecido, o Felipe. Deixou aqui um abração pra tia Miriam, pro Germano, pro Márcio, pro tio Edson. Mas a gente jogava muito aquilo e gostava de jogar com os bandidos. Tu tinha que armar bomba, é esse, né? Tu tinha que armar uma bomba ou tu tinha que ser com os policiais e impedir. Clássico CS também. É o CS 1.6, né? Era assim. Ah, não, o nosso não era Point Blank, era APB. APB. Era alguma coisa Point Blank. Sim. Tipo... Mas era isso aí. E as armas que a gente comprava no jogo, tudo tinha tempo de duração. Ou por munição, ou por dias.
Tipo, Eu não conseguiria jogar um jogo assim. Não, mas não, é que sabe qual era o problema? Eu jogava e eu ganhava uma arma lá, tipo assim, ó. Bah, uma AK-47 Pi das Galáxias de ouro. E daí ela tinha tipo 30 balas ou 5 dias. E eu guardava ela e até hoje, minha conta terminou, mas eu acho que eu ainda tenho arma. nem Eu joguei com ela. Eu tinha pena de gastar as armas. Então a gente tinha penca de arma, e daí até o Felipe ia usar, e daí eu falava pra ele, não usa, não gasta, vamos guardar pra uma ocasião especial. Nunca houve. Nunca houve. E o LoL, né? Não, teve o Tibia antes do LoL, O né? Tibia, em que tu morria pra rato. O Tibia começou comigo, né? É, Eu verdade. sentadinha no computador lá no apartamento. E assim, o Tibia é engraçado, porque na verdade eu comecei a jogar Tibia pra tentar me inserir num grupo que tinha no condomínio em que eu morava, que era a gurizada que jogava Tibia e CS na mesma época. E aí eu comecei a jogar Tibia, eu ouvi eles falando de Tibia, começar a jogar Tibia, de repente a gente tem assunto pra falar. Comecei a jogar Tibia e claramente, assim, a gente sabe que mulher é tratada diferente em jogo online, principalmente, né? E aí eu lembro que tinha um dos caras desse grupo que resolveu do nada que ele ia me guiar pelo Tibia. Aí começou a me dar item, não sei o que. Eu pensei, só vou fazer personagem com nome feminino. É isso aí. Aqueles quadradinhos sensuais. Isso é outro ponto interessante pro assunto da conversa de jogos online. Como tratam a mulher diferente e tal. Eu joguei um jogo que era o Hero Online, que era com uma temática chinesa. Tinha leque de combate, tinha aquelas espadas Tai, sabe, que era as lâminas mole, sabe? E eu jogava um personagem feminino, e o nome do meu personagem era um nome de mulher. E só por causa disso o pessoal vinha, às vezes eu tava lá, tipo, eu era viciado no negócio, eu era forte no negócio, era nível alto, eu tinha, sei lá, bilhões no jogo. Às vezes eu tava num cenário level baixo, eu gostava de ajudar os caras, ficava lá dando buff, dando cura nos caras level 2 até 10, ajudando. Então era uma moça samaritana. E às vezes eu ia pro level alto e eu passava lá e dava cura pros caras, os caras me vinham, me davam um trade, eu aceitava o trade, os caras botavam 10 milhões e davam um ok. Só porque, tipo, tecnicamente eu era uma mulher. Aí às vezes eu botava no trade ali 60 bilhões e cancelava o trade. Aí os caras, give me money, please. Invertia o negócio. Mas uma história que eu tenho, a gente jogava muito Mu. Foi um dos jogos que eu joguei, o primeiro online que eu joguei pra caramba, assim, viciado, foi Mu. E eu joguei muito isso aí. Aí a moeda de troca era a Gel of Soul e a Gel of Bless. Bless e Soul. Eu me lembro que eu vendi a primeira vez. Os meus pais na época falaram assim, não, tu vai vender isso, não sei o quê. Eu comecei quando eu tinha uns 15, 16. Eu vendi um set que eu tinha no Mu por R$1.100 na época. Isso foi lá por ano 2001, 2002. Eu comprei minha flauta transversal e minha guitarra com essa grana. E eu continuei jogando na finaleira. Rendeu, no jogo online Rendeu pra caramba. bilhões. Mas, assim, eu joguei pra caramba o Mu, né? E Mu, tipo, de início tinha que matar uns minotaur, uns boizão. Eram os primeiros bichos, nós ia pra Lan House. E jogava assim, gurizada. Lan House. Eu peguei o finzinho da época da Lan House. Hoje chamam de corujão. Naquela época nós chamávamos de alguma coisa com light. Não era sunset. Era tipo alguma coisa assim, que era o nome que era o corujão. Midnight. Não era midnight. Era alguma coisa assim, mas era virar a noite jogando. E daí, tipo, a gente esperava, quando alguém entrava na porta, a gente olhava e falava, alguém no Mu pra fazer troca, trocar item, coisa assim. Não. É um dos noobs do Tibia. Não, é um dos noobs. Aí tinha um jogo que o pessoal jogava que era o Priston Tale. Não sei se vocês pegaram esse jogo. Mas isso aí não é da merda. E daí eu me lembro que eu tava jogando Priston Tale e ele era superior ao Mu na época, os gráficos, assim. Ele era pra ser mais bonitinho, tudo mais... Os gráficos mais mangá, assim, né? Aí o personagem parecia um personagem do Chrono Trigger, assim, um mangazinho, só que bem bonitinho. Aí eu tava jogando na Lan House, terminou meia hora,
Isso não era no Corujão, tava de tarde lá. Aí tava um amigo jogando, assim, não vou dizer o nome dele pra poupar as gozações. Aí ele, preciso ir no banheiro aqui, cara, tô apertadão, cuida do meu personagem. Deu, tá, beleza. Aí ele, aqui ó, aqui clica pra atacar, aqui tu usa skill, aqui isso, aqui, tá, beleza. Aí ele tava no banheiro, vai pra aquele território ali que ele é mais tranquilo. Aí eu fui. Aí começou a vir uns cogumelos, eu matando uns cogumelos. Daqui a pouco começou a vir uns coelhinhos, matando uns coelhinhos. Daqui a pouco começou a vir uns bichinhos, pareciam uns ratos grandes, assim, matando uns ratos. Eu fiquei pensando, mas que porcaria Tudo é essa? fofinho. Tudo fofinho. Eu matava lá, matava uns boizinhos, esqueleto, eram os primeiros inimigos do Mussen, esqueleto, necromante. Não tinha slime. Slime é sempre o primeiro inimigo Não da lembro maioria dos dos slimes. jogos. E eu falei, aí ele voltou assim, daí, cuidou pra mim, eu falei, mas que porcaria é essa que tu tá matando coelho, coisa... Qual é o boss desse jogo que tu vai matar o quê? Fiscal Ibama? Sabe? Aí depois do World of Warcraft eu joguei o Dungeons Dragons Online. Tem as nossas histórias de DDO. A gente jogou muito tempo, né? Eu lembro quando vocês encheram o meu saco pra jogar isso. Encheram o meu saco, era todo dia. Instala aí. E é muito bom o jogo até hoje, hein? Fudedos, que eu não esqueça. Ele teve uma expansão recente, aí pro jogo acho que não morrer, eles liberaram todo o conteúdo que era pago, eles liberaram gratuito. Tipo, tem muita coisa. E hoje a gente joga o quê? Overwatch? Overwatch. Outro jogo online. O que eu adoro no Overwatch é principalmente o Do fato... 2. Overwatch 2. Overwatch 2. Ser de graça. Além de ser de graça, a gente sabe que tem muito jogador tóxico, né? E a Blizzard teve a jogada genial de substituir os comentários no chat quando são ofensivos por algo tipo, espera aí mãe, mais um pouquinho, mais 5 minutos eu já tô indo dormir. Ela substitui essas falas assim por tipo, jogaram muito bem galera, valeu. Tem uma que uma vez eu tava jogando, aí o cara jogou mal pra caramba, aí no final o cara escreveu ali assim, ótimo jogo, hein? Tenham todos um bom dia. Eu falei, que cara, gente boa. Ela comentou comigo. Ele na ingenuidade, assim, Não, isso é o cara comentário legal. que ele xingou e a Blizzard substituiu. Aí depois disso, quando tinha umas partidas ruins, eu escrevia de propósito. Que jogo, hein? Tenham todos um ótimo dia. No LoL eles fazem eles substituem só por asterisco, né? Uhum. Sim. Daí é sempre 4 asterisco. Bom, eu conto os asteriscos. O que será que ele quis dizer? Tem O isso. que era? Se é 5 asterisco? Será que é merda? Se é 6, 7 asterisco? Será que é caralho? Sabe? Não, e outra coisa, Principalmente no o CS. League of Legends, ele tem um sistema de comunicação muito ruim. Que é assim, não é chat aberto. Tá? Aí, às vezes, no meu caso, eu jogo o versão mobile, que é o Wild Rift. Mas tu jogou o... Eu joguei no Wild Rift e no LoL não tem chat aberto de voz. Então eles têm uma brilhante ideia de fazer ping. Tipo ataque, recuar, sabe? Armadilha, Sim. pra se Isso comunicar. comando automático. Isso tem no Overwatch. Ou o chat. Aí como é que tu vai fazer assim no meio da teamfight lá? Apertar Enter, escrever. Mas não tem chat aberto pra te falar? Não, não tem chat aberto. Só se E tiver em seria grupo. um caos se tivesse. Não, eu não ia precisar escrever caralho com 2 AK. Não, eu cheguei a jogar LoL um tempo, mas eu enjoei. Eu já contei isso pra vocês aqui, mas eu jogava ali com Matheus, o Blaut, um abraço pra gurizada se estiver vendo aqui. Inclusive, o Blaut tem canal. Blauteira na roxinha. E eu joguei com eles um tempo e a gente abriu o Skype pra falar, pra conseguir se comunicar todo mundo. Aí eu fazia mid lane, outro ia pra left, outro pra right, outro fazia jungle. Só que eu jogava de Shogat, eu jogava bem, eu carregava, crescia, ficava enorme aquele bichão no meio do caminho ali. Mas cara, eu jogava uma semana, eu joguei meses com eles, mas eu enjoei
pra caramba. Porque era sempre a mesma coisa o jogo. Não, mas é que tu só jogava também. Tá, mas é que tu jogar de outro personagem, isso vai mudar um pouco a jogabilidade do personagem, mas Esse aqui, a falta de história, a coisa continua a mesma. esse aqui tentando me ensinar a jogar LOL. Ah, o que tu gosta de fazer? Ah, eu gosto de controle de campo. Então, pega a Morgana. Aí eu de Morgana lá. Tem que dar predict, né? Colocava o negócio aqui, o cara já tava 2 metros de distância. Mas lá de Rift eu sou muito bom. Mas é que tu falou que eu jogava só de jogar, por isso que era irritante. Mas Overwatch, quando eu pego o dano, normalmente eu só jogava de Torbjorn. E não enjoava. Porque todo mapa às vezes modificava uma coisa, às vezes era captura, às vezes é levar o carrinho, levar o robô. Escolta voltou, né? Então muda a coisa, mesmo que o personagem é o mesmo. Agora, no LoL, por mais que o jogo mude a partida, mude o cenário, a coisa é a mesma, é carregar a lane. Não, é que é um jogo que pra mim, né, no meu caso, eu me identifico muito com ele, que eu sou muito competitivo. Então tu tem que ganhar do teu inimigo. E aí são 100 e tantos personagens, então são matchups diferentes, tá? Que tu tem que saber jogar com ele. Tem a compra do teu time, que tu tem que saber aonde encaixar as tuas skills. A build do teu personagem. A build do personagem. Então nenhum jogo, se tu tá contra um campeão que dá muito dano físico, tem que buildar armadura. Se é um campeão que dá um dano mágico, tem que buildar a resistência à magia, né? Então é um jogo assim, que tem muita possibilidade, porque tem muito campeão, entendeu? E tem muitos metas, né? Diferentes. A mecânica varia de personagem. Mas pra o meu personagem. tesão é tu tá lá na rota e tu esfregar a cara do teu inimigo no chão. Vai, tu tem um tesão de ganhar, cara. Sabe? Tu ganhou. O cara é um bosta, pai. Tu que é o melhor ali, entendeu? Sabe um que eu curti pra caramba? Um MOBA? É aquele Heroes of Storm da Blizzard. E nenhum desses jogos que a gente tá falando aqui estamos patrocinando, né? Até porque a gente é um canal desse tamanho. Assim. Perto do YouTube, você marei. Mas o Heroes of Storm, ele tinha aqueles negócios. Tem um negócio que o dragão acorda, aí os dois vão se confrontar, aí tu tem que manter teu dragão vivo, ou matar, ajudar, ou ficar curando, ou dar dano no dragão Ou inimigo. conseguir negócio pra maldição, né? Pra amaldiçoar o outro Isso. time. Pegando itens pra amaldiçoar o inimigo. Tem um outro que tem que pegar flores e plantas lá pra construir um golem, e tu controla o golem, e tu avança na lane. Ele tem algumas inovações. Objetivos E o diferentes. chat aberto, quer dizer, o chat voz Tem chat de voz. aberto? Sim, que nem tem no Ah, Overwatch. delícia. Não é obrigatório, mas tem. E eu gostava de jogar de Nova, que é basicamente uma sniper. Tipo, ela fica invisível, ela anda, aí tu ficava... Fazer jungle com Nova era uma delícia. Tu fica andando por tudo, assim, ó. Aí tu mira no cara, quando o cara tá assim, ó, dependendo da vida do personagem, tu mirou e tu solta um carregado, a ult é ou um tirabaço ou um raio vem em cima. Já era, cara. Eu fazia o quê? 30 kills numa partida, morri uma ou duas vezes. No caso, eu não gosto de gente... Tem uma personagem no LoL que é a Evelyn, que a passiva dela, ela fica invisível. Depois do level 6, ela fica, se ela não toma nenhum dano, se ela não solta nenhuma skill, ela fica invisível. E o LoL, pelo menos nos elos mais altos, e tu ganha se tu controlar a visão, entendeu? O LoL tem aquela névoa de batalha lá, mas se colocar um abaixo, tu tem visão daquele lugar. E aí esse personagem é invisível e passa nas wards e não é revelado ainda não. Então é um personagem que não tem graça. Então, tu acha que ele é quebrado? É quebrado, ela passa em cima da visão e não é revelado. É, mas ela deve ser papel também, né? Ela é um assassino, mata assassino. Mas... Tem muito dano, tem escape pra caramba. Ah, mas a hora que ela é revelada, 2 tirinhos tu mata ela. Não, é que ela só é revelada quando ela para burstar o inimigo, entendeu? Sim, mas ela é um Glass Cannon, canhão de papel. E outra, Dá pra muito te dano. achar ela. Pra te achar ela, não tem como. Mas ela é muito usada no meta. Cara, não sai ela pra. Tipo assim, se o personagem. Que eu sou Raelo, né? Desculpa. Mas assim, se
os jogadores, eles são bons mecanicamente, mas eles não são bons no macro game. Eles usam para burlar essa situação de visão, entende? Então esse personagem aí, se o jogador ele é bom mecanicamente, mas não é do macro play, eles usam Evelyn bastante. Agora, se é um jogador que tem uma visão maior do game, ele vai usar um campeão muito melhor, que a Evelyn não é um dos melhores dos campeões, né? Mas usar um campeão muito mais tático. Sabe o que eu acho interessante? Que é uma coisa que o Overwatch tem, é que assim, a partida, ela dificilmente vai ser a mesma, e tu tem a capacidade de trocar de personagem durante a partida. Eu acho que é uma coisa inovadora, sabe? Porque de repente não tá dando certo daquele jeito, troca o personagem. isso é legal. Inclusive é pra te trocar o personagem mais de uma vez Pra se durante a adaptar às partida comp, pra se adaptar com as comp. É uma coisa assim bem interessante. Não tá funcionando, troca, né? É a ideia da coisa mesmo. Tem jogo que no Pick or Ban, onde tu vai escolher o personagem, tu já sabe se o teu time perdeu ou não. Quer dizer, se o outro time souber jogar, perdeu, já era. Isso é uma coisa interessante, falando de jogo online também, eu joguei muito o Diablo 2 online. E ele tinha um problema gravíssimo, que era o seguinte: eu não tive esse problema porque eu sou extremamente chato, né? Eu sou metódico, eu calculo tudo, vou analisando, vou pesquisando, mas distribuir o ponto errado já era. Não tem o respect de ponto. E aquele personagem tu vai ficar pra sempre, né? Então, tu distribuiu errado, tu vai ficar com aquele personagem que não funciona até o momento que, na verdade, tu vai perceber que aquilo não funciona e tu vai criar um novo. E nas versões mais novas, no Diablo, já no 3 aqui, provavelmente no 4, que eu não joguei ainda, tem a possibilidade que é tudo variável. Sempre pode escolher onde tu vai botar, tu vai trocando. Não é algo que tu investe permanente. Que nem tem um outro que não tem nada a ver, mas que é o Paladins. Que é tipo uma versão lá da Riot. Não é da... É da Riot, mas é uma Não, versão não é do da Overwatch. É da George. Mas a Riot é Ele distribuída. trocou. Não tô dizendo que é da Riot, mas eu sei que trocou de liderança, de distribuidora, acho que mais de Sim, uma a vez George é até. aquele da maçã, né? É. Que é a segunda, na verdade. Mas enfim, o Paladins ali, ele tem build, ele tem um baralho que tu clica, que são as skills, e aquilo ali tu pode alternar no início de cada partida. Tu já pensou como é que seria se quando tu liberasse o personagem, tu tivesse que criar aquele baralho e aquelas skills não pudesse mais mudar? Daí tu fez uma porcaria ali, Monobuild. e daí o jogo inteiro tu não vai mais usar aquele personagem porque tu fez uma build que não funciona. E tem jogos que na época eram assim e tinha opção que tu tinha que pagar. O Mu, por exemplo, ele era assim. Ele era com ponto de atributo 5 por nível, que nem Diablo. Só que se tu fez alguma jogada errada na distribuição, tu podia comprar um item que custava, sei lá, acho que equivalente a uns 20, 30 reais, que ele tirava até 200 pontos de um atributo pra te redistribuir. Então se tu fez tudo errado ali, era até level 400, 5 pontos por nível, tá? 2.000 pontos. Fez a build toda errada. Tu vai ter que comprar 10 daqueles itens, gastar 300 pila pra tirar os 2.000 pontos e redistribuir. Ah não, o LoL mudou. Agora, porque eles falam build no LoL é os itens assim que tu Sim, compra. a build é a construção, seja Mas com ali itens, eles seja também com... tem as runas. Na época, muito tempo atrás, era uma página de runa que tu tinha que ir comprando e montando a página de runa, sabe? Pra te chegar com mais atributo no início do game. Hoje já é são runas mais utilitárias, assim. Sabe? Que dá Na um época que tu efeito no comprou, jogo. já era. Comprou, já era. Então tu podia estragar um personagem, tu comprou. Não, tu podia desmanchar tua página de runa e fazer outra. Aí tinha as runas que tu tinha que batalhar muito pra ganhar o dinheiro do game pra comprar. E tinha os cash, né? Que tu podia comprar direto. Então,
Mas, bah, ainda bem que mudou. Eu lembrei de uma coisa aqui, que assim, eu tenho muito problema com jogos de terror. Eu fico assustada e nervosa, assim, muito fácil. E aí tinha uma época que eu tava jogando com o pessoal o Sexta-feira 13, o jogo. Né? Então, uma pegada diferente do que a gente tava falando aqui. Mas é um jogo online. É jogo online, Ainda se enquadra nos padrões da... E aí eu lembro que assim, eu comecei a primeira partida e eu paralisei. E aí o pessoal rindo na minha cara, assim, e eu paralisando, meu Deus, o que eu faço? Me escondi no armário. Só que aí tá, se tu tá jogando de Jason, tu tem uma visão em que fica vermelho se tem alguém dentro daquela casa. Então tu sabe que tem alguém ou embaixo da cama, ou dentro do armário, algo do gênero. E eu fiquei a partida toda dentro do armário. Ajudar pra quê, né? Eu também lembro de outra vez que a gente foi tentar escapar pelo barco. E aí alguém falou assim, vamos só pra água pra tentar ir pelo barco escapar, porque o Jason fica mais lento na água. Não assistiram o filme do Jason, né? Do que o Jason morreu, gente? Teoricamente, embora a pauta não seja essa, o Jason teria... A fraqueza dele teria que ser a água. Ele tinha que ser tipo um David Dunn do corpo fechado. Ele não é o Superman, que é o material do planeta dele. Não, mas o que matou ele deveria deixar ele desconfortável. Ele fica assim. Pra finalizar dentro da pauta, último assunto então. Alguma história de algum jogo online que foi muito engraçado, que deu muito ruim, alguma coisa memorável que vocês têm? De qualquer jogo que seja online. Bah. Eu tenho uma história do Tibia, que assim, antigamente, quando era como é que funcionava o trade no Tibia? Vocês iam, a gente ia para um prédio, que era do trade, aí tinha 2 mesinhas e uma parede. Aí o cara colocava um item ali e tu colocava um item ali. Aí ele trocava o item. Aí antes, eu acho que antes disso, antes de uma atualização que teve, o cara podia simplesmente pegar o item e puxar pro lado dele e tu não podia fazer nada. E eu já vi gente roubando o item dos outros assim. E acho que inclusive eu já fui roubada dessa forma também. Tipo, eu coloco o item na mesa e o cara aí com clique, puxa pra mesa dele, pum, puxa pro inventário. E não tem como... Denúncia! Denúncia aqui, ó. Fui tapeada. E não Se tinha o como Pica-Pau bater o estivesse cara na avisando as porrada. autoridades... Tinha como bater o cara na porrada? Eu não, level 5, sei lá. Não sei o que o cara queria com o item de nível 5, né? Mas tudo certo. Eu não tenho nenhum. Eu tenho uma história. De Tibia também. Meu primeiro, assim, ó, gente, eu tenho que explicar que eu era muito nova jogando Tibia, tá? E assim, eu ouvi a palavra Lorde. E eu vi que era uma palavra assim de poder, sabe? É um Lorde, algo assim. E aí, eu fiz o meu primeiro nick de personagem, era Lorde Suzana. Bota E aí as pessoas... na edição aqui um trechinho de Boy Named Sue. O garoto chamado Susan. Ai, eu vi as pessoas me chamando de Shimeio. Claro, não é um nome ofensivo pra caramba. Mas eu vi aquilo e eu não entendi o que é Shimeio. E ele tava ali, Lorde Suzana. Anos mais tarde eu fui descobrir. Explica pro pessoal o que é um shimeio, quem não fala inglês. She é ela, male é homem. Bom, Então, né? Deu pra entender. Lorde. São anos jogando LOL, né? São anos. Eu não sei se tu adquiriu disciplina com o passar do tempo, mas há muito tempo atrás o Kiko me disse que tu era um espírito livre jogando LOL, né? Tu não... Sim. Big Pinto faz isso, Pintão faz aquilo. Hã?
quê? Eu tô fazendo Cara, eu outra coisa. fazia o que eu queria, entendeu? É porque o LoL de PC é muito mais complexo que o LoL, o Wild Rift, entende? E eu não sabia jogar muito bem na época, né? Hoje eu não sei se eu já disse, sou Raiel. E então eu pegava o dia um campeão que antes, agora ele tá forte e tal, mas não é mais o mesmo. Mano, ele tinha uma splash art ridícula, tipo, desde quando ele lançou. Ele tinha uma forma de tigre que era só uns triângulos assim, laranja nos dedos, em volta dos dedos assim. Parecia que tava com Doritos nas mãos. E aí ele se transformava nas formas, assim, corria pra caramba. E eu corria todo o mapa. Não fazia merda nenhuma, mas eu me divertia. Eu me lembro de uma, eu tava jogando com o Felipe, DDO, e daí tinha um lance que era uma raid, né? Que pra quem não sabe é que a raid normalmente é um negócio grande, um evento grande. A raid era pra 12 players. É, tem um boss e tem um grupo Isso. de players que enfrentam Nesse caso, esse inimigo. Tem uma missão ainda ali. No DDO tinha uma missão, né? Dungeons & Dragons Online. Tinha uma missão e no final o boss, que era pra 12 players. Então a gente costumava fazer de 2. Eu e o Felipe. Só que era uma raid que a gente fazia, se fosse com 12 pessoas, a gente fazia em 5 minutos. Só que eu e ele levava 1 hora, 2 horas, fazendo de 2 pessoas. Porque a gente passava por toda a fase, matando os bichos devagar, tudo se organizando na estratégia. E daí tinha a Queen Lylat, que era uma... Ela tinha um corpo de cobra, 6 braços com espadas. E daí ela ficava andando e a gente tinha que matar ela. Só que daí a gente organizou uma estratégia que era a seguinte. Quando um entrava e chegava nela, ativava ela. Ela saía do trono. E fechava um portão. Daí eu ficava do lado de fora do portão e o Felipe ficava correndo ao redor do trono e ela ficava correndo atrás dele. E eu ficava lá do lado de fora jogando magia, bola de fogo, muralha de fogo, coisa assim. Aí um dia a gente foi fazer uma raid e a gente conheceu um cara ali que entrou com nós. Nós falávamos pelo chat de voz. Tava metendo inglês, ruim e tal, mas o cara era brasileiro. Só que ele falava bem um jeitinho assim, daí ele disse, sou baiano e tal. E pessoal, nada contra os baianos, não é nenhuma zoeira, é fato real mesmo. Ele disse, eu sou, até o nick dele era não sei o que baiano. Daí eu expliquei pra ele, falei, seguinte, nós vamos chegar lá, ele vai entrar, Felipe vai entrar ali, ele vai na frente, a gente vai ficar do lado de fora, tu fica curando, eu vou ficar batendo, nós vamos ficar matando, tal. Beleza? Expliquei tudo. Que nem eu expliquei pra vocês aqui, só que muito mais detalhado. A fase inteira. Aí quando chegou nela, o Felipe entrou lá dentro e eu comecei a jogar a bola de fogo. Eu falei pra ele, não vai atacar? E o que eu expliquei? Oxe, não entendeu o que eu falei? Não entendi, foi nada. Aí eu falei, fiquei parado. Aí ele ficou carregando, porque quanto mais player tinha, mais difícil ficava o negócio. E daí era melhor eu ter feito com 2 do que com 1 sendo carregado. Aí nós terminamos com ele. Ele continuou, nós jogava várias vezes com ele ainda, só que a gente nem falava muito. Era só assim, o meu, vem pra cá, matamos o boss aqui, tá aqui o baú. Tá aí? 2 horas depois. Tô. E o pessoal, abraço o pessoal da Bahia, nada contra, nenhuma zoeira, tudo a favor, adoro a Bahia. Mas olha, tem amigos que eu carrego até hoje, que eu fiz no game e são de outros. Tem uma que é aqui no Rio Grande do Sul, que é de outra cidade, tem uma que é de São Paulo, que é de Sorocaba, e que eu levo assim pra minha vida. A gente se fala, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala todo dia não, mas toda semana a gente se fala. E tá, que vamos tomando rumos diferentes na vida, mas eu pego e eu tenho amizades assim de outros estados que eu levei do jogo online, do Wild Rift, que eu vou levar por um bom tempo, assim. Olha, falando desses jogos online, isso é o legal, saber a gente fazer amizade e tal. Então, primeiro eu quero citar um amigo aqui que eu conheci em 2001 e até hoje eu tenho o WhatsApp dele, volta e meia a gente se fala. Como tu falou, a gente tomou rumos diferentes, mas ele foi morar nos Estados Unidos, trabalhou lá, voltou, tá aqui, é mineiro. Abraço pro Álvaro, Alvinho, dos tempos do Mu ainda, de 2001.
quase 22 anos, ou 22 anos já, de amizade, através de um jogo. E também não posso deixar de esquecer Tyrone Adler, dos Não Pokémon. pode deixar de esquecer, então tá esquecendo. Eu não posso esquecer, não posso deixar de lembrar do Tyrone e do Adler aí, do Pokémon recente. Então é isso, galera. Depois dessa conversa, espero que vocês tenham curtido. Se a gente fosse ficar aqui, olha, teria conversa para horas e horas. Horas e horas. E foi horas, né? Vocês estão vendo só os cortes. Mas aqui, Big Pinto, sempre um prazer, uma parceria. Jigglypuff. E agradecemos também a companhia de vocês assistindo esse vídeo, divulgando, como sempre. Faz o pedido aquele. Deem joinha, se inscrevam no canal, marquem o sininho para Acho receber as que notificações. Tá aqui ou tá aqui? Aqui? Tá, se inscrevam no Lugar, canal. dá pra escolher o lugar? Dá. Coloca aqui, ó. Então, vira de lado que a gente coloca esse Vai cobrir a inscreva-se tela inteira. Não, deixa eles. no nose. Certo, pessoal? É isso aí. Depois da vinheta final, fiquem mais um pouquinho que tem um extra aí pra quem curte Queen. Tá? Não vou contar, não vou dar spoiler. Mas é isso aí. Abração. Vejo vocês na Forja. Isso é muito Wayne's World. So you think you can stop the speed in my life? So you think you can love me and let me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. I just gotta get out, I just gotta get right out of here. Todo mundo me olhando aqui na